Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E se for a sua primeira vez aqui no podcast, meu nome é Bruna. E nesse episódio eu falo com o Fábio Manzoli, que é terapeuta holístico e facilitador de retiros e vivências. E o Fábio vai contar pra gente um pouco sobre espontaneidade, sobre como a espontaneidade traz liberdade, sobre muitas quebras de paradigmas que ele teve que fazer na vida dele para conseguir viver mais feliz e uma vida mais cheia de sentido para ele mesmo. O porquê de ele achar tão importante a gente se empoderar das nossas vulnerabilidades, porque ele entende que isso faz com que as relações humanas possam ser muito melhores e muito mais. Eu espero que vocês gostem e vou deixar também o convite para quem está nos ouvindo em outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, confira as outras entrevistas, tem outras 59 entrevistas lá disponíveis e o site é o www.conscientementepodcast.com.br e espero vocês também no Instagram, que é o @conscientementepodcast, onde eu sempre aviso quando um novo episódio é publicado, posto um pouquinho sobre o meu trabalho no Conscientemente e algumas reflexões, frases e pensamentos interessantes que eu gosto de compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos à entrevista. Hoje, aqui no Conscientemente, eu vou entrevistar o Fábio Manzoli, que é terapeuta holístico e facilitador de retiros e vivências. Fábio, estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua história e, claro, sobre o teu trabalho como terapeuta e ajudando pessoas aí a se desenvolverem. Maravilha, Bruna. Eu que agradeço o primeiro convite para fazer esse podcast aí com Conscientemente. Muito feliz pela oportunidade. Vamos bater um papo, né? Sim, eu que agradeço. Bruna, eu tenho 39 anos, vou falar brevemente sobre mim, tá? Eu venho de uma educação em uma família tradicional, né, de classe média de São Paulo, classe média alta. Fui educado sempre desde a infância pela minha mãe, especialmente isso. Acreditar que a gente não tem que ir em busca de sonhos, né, que a gente tem que viver mesmo no que hoje eu chamo de Matrix, né, nessa busca incessante por dinheiro, que é uma coisa que ainda é forte dentro de mim, que eu estou buscando desconstruir esses apegos com o dinheiro. Então eu vim de uma família católica, tradicional, estudei em escolas particulares de São Paulo, escolas boas. Quando acabou a escola, eu fui estudar para fazer administração de empresas e nessa época estava muito influenciado por essas questões que eu falei e acabei colocando na minha cabeça que eu tinha que fazer a melhor faculdade de administração de empresas do Brasil. E aí consegui, com grande esforço, porque eu era um péssimo aluno na escola, mas aí estudei bastante no cursinho, passei na faculdade, me formei aos trancos e barrancos, porque eu detestava, né, administração, mundo corporativo. Aí entrei no mundo corporativo, trabalhei em banco, em mercado financeiro, 4 anos com importação, foram no total 12 anos trabalhando em empresas. E aí, em 2009, eu ainda estava no corporativo, eu saí do corporativo em 2014. Então foram 5 anos depois desse 2009, que foi o ano que eu fiz meu primeiro curso de autoconhecimento, entre aspas, sem querer. Eu fiquei sabendo que tinha um curso de respiração, que eu nem sabia que existia essas coisas, eu não conhecia absolutamente nada dessas ferramentas. E um dia eu estava num parque e do nada veio um cara na minha direção, parou na minha frente e começou a falar de um curso de respiração, essas coisas que você sabe que é Deus que organizou, né? Eu estava num parque, eu trabalhava com produção de cinema na época, eu tinha uma produtora de cinema, estava fazendo um trabalho e aí veio esse japonês, que depois a gente descobriu que a gente era da mesma faculdade, mas de tempos diferentes, aí ele me falou desse curso. E aí eu fui fazer o curso de respiração, um curso rápido assim, na minha cabeça por medo, porque eu tinha muito medo de falar em público e eu queria resolver isso, embora eu não precisasse falar em público. E também por ansiedade crônica, né, que eu tomava remédio e todos os remédios tarja preta que eu conheço eu já tomei, né, todos os tipos, né, de ansiolítico, antidepressivo, estabilizador de humor, para déficit de atenção, eu tomei a farmácia praticamente. E aí, a partir desse curso de respiração, na primeira experiência que eu tive com essa terapia, né, que é
é como se fosse uma meditação ativa, assim, que você faz de olhos fechados, mas a base dela são técnicas de respiração intensa. Você fica lá, essa especificamente, ela leva mais ou menos 1 hora, essa prática, que foi a primeira que eu conheci. E aí, na primeira vez que eu fiz essa prática, eu entrei em êxtase completamente, literalmente em êxtase, e literalmente porque eu tomei muito êxtase mesmo em rave, isso em 2001 e 2002, numa fase bem doida que eu tive, né? E aí eu tava na respiração e entrei no mesmo lugar dos êxtases que eu usava em raves, né? Nessa busca de amor e tal. De repente, com a respiração, eu tava exatamente igual. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque eu não conseguia acreditar que com práticas de respiração eu estava vivendo as coisas que eu vivia quando eu tomava drogas, né? Quando eu tomava os sintéticos, especificamente. Especificamente o êxtase, né? E aí, bom, aí virou uma chave, né? Porque eu realmente comecei a fazer essa prática, entrei nesse êxtase, e durante esse êxtase eu tive um primeiro insight com clareza, assim, que na hora do êxtase que eu tava lá, eu lembrava de mim nas raves, foi muito doido esse momento, porque eu lembrava de mim tomando êxtase, mas eu tava lá consciente que eu tava só respirando, e aí me veio esse insight, isso que você tá sentindo, experienciando é Deus. E aí, bom, aí comecei a fazer um curso atrás do outro, né? Esse curso de respiração eu fiz 20 vezes, porque eu fui fazer como voluntário, né? Ficava ajudando a organizar o curso. Bacana. Trabalho voluntário, que eu me apaixonei mesmo, é a Arte de Viver, que é uma fundação muito grande. E aí eu fiquei na Arte de Viver de 2009 a 2013, bem intenso, quase virei instrutor deles, fiz um primeiro curso, aí desisti, porque eu queria seguir sozinho e eu não sabia o porquê. Eu fui descobrir o porquê há 2 anos, né? E aí eu continuei de 2009 até 2013 na Arte de Viver. De 2013 eu comecei a conhecer outros centros e ainda permanecia frequentando a Arte de Viver, mas eu sempre gostei de conhecer. Aí fui conhecer um pouco de Tantra, fui conhecer um pouco do trabalho do Prem Baba, fui conhecer um pouco de yoga, né? Fui de reiki, de diksha, outras ferramentas. E aí em 2014 eu já não aguentava mais o corporativo, pedi demissão. E fiz a minha primeira formação terapêutica com Renascimento, que também é um trabalho de respiração lindo, que eu gosto muito. Então eu pedi demissão, fiz a formação em Renascimento, e aí do mundo corporativo eu saí, fiz essa formação lá no Rio Grande do Sul, saí da formação, já não sabia o que eu ia fazer da vida, e fui morar em Piracanga, que é uma ecovila na Bahia, do lado de Itacaré. E aí começou a aprofundar mesmo, eu comecei a minha vida começou a ser só espiritualidade e autoconhecimento, né? Eu comecei a fazer... Eu não parei de fazer curso desde 2009, né? Eu fiquei fazendo um atrás do outro até 2016, que foi quando eu comecei a diminuir os cursos e comecei a trabalhar como terapeuta, né? Sim, E aí, bom, andando um pouco, né, com relação ao trabalho que eu faço hoje, em 2016, eu tinha sido convidado para fazer esse trabalho de respiração na Virada Sustentável, em São Paulo. E fui fazer o trabalho no Parque do Ibirapuera e estava lá com uma amiga que estava junto comigo nesse projeto. E aí, antes de começar a Virada Sustentável, né, o meu trabalho lá, eu estava no gramado do Ibirapuera com 2 amigonas. E aí, pela primeira vez na minha vida, de repente, eu vomitei toda a minha distorção sexual para essas 2 amigas. Foi tipo um grito de desabafo, assim, que eu não aguentava mais a minha sexualidade. E comecei a falar dos padrões que tá no inconsciente coletivo e tá em muitos homens e muitas mulheres, né? Tipo, de olhar pra mulher como santa e como puta, né? De como objeto sexual, de ficar categorizando aí, né? Esse olhar machista, né? Eu tava 100% preso nele e sempre escondendo ele, né? Porque é o que todo mundo faz, eu também fazia, de ficava escondendo as minhas distorções, as minhas questões, as minhas vulnerabilidades. E aí eu tava cansado de viver uma mentira, porque eu sentia que a minha vida era uma mentira, nesse sentido, porque eu tinha uma imagem muito boa de um cara legal e espiritualizado e desapegado, e a minha sexualidade completamente doente, né, com fantasias sexuais distorcidas, e eram várias coisas que eu achava que só eu vivia. E aí quando eu comecei a fazer os grupos, primeiro de homens e depois grupos mistos, com essa proposta que eu trago hoje, falando um pouco desse ponto das fantasias sexuais, eu descobri que muita mulher tem fantasias que elas falam, né? Não estou inventando. O que eu falo de mulher é porque eu ouvi de mulheres e foram muitas mulheres.
e mulheres próximas a mim também, bem próximas, assim, eu não vou falar quem, né, só para não expor outras pessoas, mas de mulheres que fantasiam sexualmente quando estão se masturbando ou transando, que estão sendo abusadas, estupradas. E homens também fantasiando quando estão se masturbando ou transando, que estão abusando, estuprando. Isso aí tá em muita gente. E aí foi chocante, né? Porque eu achava... Você tá me ouvindo ainda? Tô, sim, Eu achava que era só eu que tinha essas doideiras dentro de mim, né? Porque ninguém fala, obviamente, essas coisas. E aí, quando eu comecei a abrir isso dentro das vivências e retiros, realmente com uma intenção de abrir para poder curar e não de abrir para ofender alguma outra mulher, né? E é o que realmente acontece nas vivências. É muito bonito, porque a gente consegue falar coisas que às vezes estão entaladas, que a gente nunca falou, e o grupo acolhe. Tá todo mundo dentro do mesmo... dentro desse campo, né? De realmente de confiança. Sim. E esse é um ponto, né? Da sexualidade, que foi um dos pontos que realmente me fez dar mais uma virada, né? Porque 2009 foi uma virada forte, né? Foi meu primeiro experiência com Deus. Aí 2014 eu saí do corporativo, também foi forte, que aí eu comecei a me dedicar cada vez mais para minha busca interna. E depois, quando eu comecei a falar, 2 anos que talvez tenha sido a mais importante, que aí eu comecei a me empoderar dessas questões, sabe? É um processo que está rolando ainda. Sim, Eu não sei que ponto que eu tô da cura, mas eu sei que eu não tô ainda onde eu gostaria de estar, que eu tô caminhando para esse lugar realmente sagrado, né, do sexo sagrado, mas não tô vivendo isso, mas mudou muita coisa já. Eu sei que mudou porque é isso, né? Falar a verdade, como disse Jesus Cristo, liberta, né? A verdade, ela nos liberta. E aí eu comecei a falar dessas coisas nas vivências e abrir para outras pessoas falarem. E, cara, as histórias são muito comuns, né? De muita gente abusada sexualmente na infância, que homem, especialmente, nunca contou para ninguém antes, né? Então, e é muito, muito homem abusado sexualmente na infância, é muito grande, muito mais do que eu pensava. Muito mais, inclusive, porque nos grupos... Hoje eu só faço grupo misto, é raro eu fazer grupo só de homem, né? Ainda faço às vezes, mas o grupo misto é muito lindo, porque é a oportunidade de juntar os dois, para falar um pouco das verdades que ninguém fala. E aí, nos grupos, pelo menos, e eu fiz muitos grupos nesse 1 ano e meio, quase, 1 ano e meio mais ou menos, eu fiz um grupo por semana. Então, cara, foram pelo menos um por semana, é bastante grupo, né? Foram uns perto de 100 vivências que eu fiz aí, eu acho. E nesses grupos que eu conduzi, com relação a abuso sexual na infância, eu ouço mais homem falar do que mulher. A mulher, ela fala do resto da vida, né? Porque ela tá sempre lidando com isso, né? Dos assédios, né? Dessas coisas que acontecem com as mulheres a vida inteira. Mas, no geral, o que eu ouço nas vivências é que na infância a mulher também sofre abuso sexual. Não estou dizendo que não sofre, mas o que eu ouço é que o homem, em quantidade, sofre mais. É o que eu ouço, né? Interessante, não sabia. Eu também não sei se isso é um fato, tá? Entendi, tô falando da minha experiência nos grupos que eu tô facilitando. E não é que é muito mais, é que assim, é muita gente abusada sexualmente na infância e ninguém fala nada. E homem é muito, muito grande o número. E sempre dentro de casa, e aí o cara nunca conta pra ninguém, porque ele é condicionado a não poder chorar, a não poder expressar sentimentos, né? O que faz o homem ficar um escroto depois, um macho escroto depois, né? Essa educação que ele recebe de pais e mães. Então o cara sofre um abuso sexual na infância, nunca conta pra ninguém. Cara, quando ele virar adulto, ou ele vai ser um abusador na prática, ou ele vai ser um abusador no desejo dele secreto, ou ele vai se matar. Tipo, e não sei se você sabe, né? Mas o índice de suicídio entre homens chega a ser 7 vezes maior do que o de mulher. Isso é estatística pública. Não sabia, olha. Inclusive, eu tenho uma amiga de Recife que ela perdeu um filho que se suicidou e ela trabalha com grupos de mães. Ela é uma mãe que perdeu um filho e ela falou, é isso mesmo. O número de homem que se suicida é até 7 vezes maior, depende da faixa etária que você compara com as mulheres. E essa é uma estatística que para mim é muito importante para mim isso ser realmente divulgado, porque é verdade, que é para trazer consciência de que o que está acontecendo com os homens, né? Tipo, não só isso, né? Mas para o homem começar a perceber que não tem... Que o ser superior é uma mentira, né? Que se fosse verdade, por que se mata 7 vezes mais? Se é superior, né? O que está acontecendo? Por que é o homem que
comete 95% dos assassinatos, por que é só menino que dá tiroteio nas escolas americanas e brasileiras, que começou, né? Tá rolando de vez em quando aqui. E é só menino. Então, por isso que eu gosto de trazer essas estatísticas, porque isso é estatística pública. Você pode escrever aí no podcast, depois podem me cobrar. Mas é isso, né? Por isso que eu falo muito do universo dos homens, porque é meio que um segredo, ninguém sabe muito, né, o que acontece. E como eu tô em contato mesmo, e hoje, graças a Deus, eu só ando com homens legais no sentido de que reconhecem que estão precisando se curar, sabe? Não tô falando de homem curado. Homem curado, eu só conheço Jesus, mas não tá mais aqui. E nem sei se foi curado igual talvez pensem, mas é o meu guia, né? Ele é o meu mestre. Sim. Não tô criticando ele de forma alguma, mas é isso, né? Eu tô andando com homens hoje que estão nessa busca também de perceberem que ficaram doentes, né? No sentido desse olhar machista, de olhar a mulher como objeto, de ter fantasias distorcidas e agressivas e etc. Certo. Então, hoje tu viabiliza essas vivências para que essas informações internas sejam acessadas e curadas, né, no decorrer do tempo, através do processo de autoconhecimento. Exatamente, cara. Uma das primeiras frases que ia ser um slogan, mas acabou não virando, porque era em inglês e na época eu estava namorando uma mulher que trabalha com o sagrado com feminino, grupo de mulher também. E sem entender, para te responder, a frase era assim: breaking masks to become real. Que é tipo, quebre suas máscaras e se tornem de verdade. Sim. Né? A gente tem que, é isso, né? Uma das coisas que eu falo muito é, a gente não nasceu com máscara e a gente pode tirar as máscaras exatamente para poder olhar o que a gente está escondendo de nós mesmos. Com certeza. Porque a gente usa a máscara para esconder da Bruna ou do Fábio ou de qualquer pessoa alguma coisa nossa, mas no fundo é porque a gente quer esconder de nós mesmos. Isso mesmo, com certeza. E aí, enquanto a gente não olhar para esse quarto escuro que nos habita, a gente não vai poder curar ele nunca. E a gente vai ficar sempre à mercê desses impulsos do ego, porque a gente fica botando embaixo do tapete, e aí a gente realmente, assim, a gente sabe que eles existem, mas eles estão na inconsciência, né? Então a gente, é como se a gente não conhecesse, embora a gente saiba que eles existam, e aí vem esses impulsos do ego, que a gente renega, de vez em quando eles sobem e a gente pira, né? Então tipo, eu, por exemplo, eu era muito agressivo em namoro, mas emocionalmente, né? Eu era agressivo no sentido de quando eu tinha esses rompantes de raiva, eu sempre tive facilidade para perceber o ponto vulnerável das pessoas, e hoje eu trabalho com isso, né? Então, nessa época, tipo 10, 15 anos para trás, quando eu tinha um rompante de raiva e eu sabia, e eu perdi o controle completamente, eu ficava apertando o ponto dessas ex-namoradas, né? Eu sabia onde que pegava, e eu ficava lá numa maldade mesmo, era uma coisa, só que eu perdi o controle, depois era horrível, eu sentia muita culpa, eu me sentia impotente, eu tinha medo de mim, de verdade, eu tinha medo de mim, eu sabia que minha mãe tinha medo de mim, né? Minha mãe falava que pisava em ovos para falar comigo, eu ouvia isso também e sei lá se ainda existe hoje, mas eu sei que tá mudando, né? Aquela coisa do autocontrole, assim, né? De domar as emoções, né? Porque talvez tu tinha facilidade de ver a vulnerabilidade do outro, mas também tu não tinha aquele controle emocional para não usar aquilo contra, né, a pessoa. Isso. E eu era a pessoa mais travada para falar que eu conheci na minha vida inteira também, entendeu? Então eu era bem o cara que não falava de nenhum sentimento, de nenhuma emoção, que estava sempre no arquétipo do provedor, do forte, do insensível, ou do simpático, ou do legal, mas nunca tinha vulnerabilidade na minha vida, nunca expressava, embora eu sentia, né, as minhas dores internas, mas eu estava sempre sorrindo, quase sempre de mentira. E aí, bom, dentro do meu estudo, eu gosto muito de um livro que você perguntou de livros, né? Eu tenho 2 livros que são muito marcantes na minha vida, assim, entre outros, mas tem 2. Um é Cartas de Cristo, que é um livro que foi indicado aqui no podcast. Esse livro realmente eu conheci em 2014 e mudou minha vida, assim. Independente de acreditar, porque quando eu comecei a ler eu não acreditava na história da canalização, de que era Jesus falando. E eu não tenho certeza até hoje, sabe? Eu tenho um ceticismo ainda, mas assim, o que está escrito nesse livro é uma coisa absurdamente, é muita clareza, assim, sobre a nossa dimensão, sobre as leis espirituais, é absurdamente
bonito e empoderador mesmo, assim. E tem um outro livro que é do Prem Baba, né, que agora ele tá num momento bem difícil, né, aí de umas acusações de abuso, tudo, mas que foi um livro que me ajudou muito, assim, o trabalho dele me ajudou muito, porque é um trabalho que te leva para a sombra, te leva para esse quarto escuro, né, de você começar a ver o que dentro de você que não tá tão perfeito como você quer demonstrar. E nesse livro, chama Amar e Ser Livre. Ah, tá. Já foi indicado também, ainda não li. Esse livro é incrível, cara. Para mim, ele é um manual de autoconhecimento mesmo, de você realmente conhecer o seu ego. É muito focado para a gente poder curar as distorções do ego e, em algum momento, se desidentificar com o ego, né? Porque o ego não vai parar não para de existir nunca aqui na nossa dimensão. E ele pode ser, sim, usado daí como uma ferramenta, né? A hora que ele é entendido e compreendido. Exatamente, né? Ele traz a individualidade para a gente, né? Que é uma característica da terceira dimensão. Por isso que a gente vem como indivíduos, e para vir como indivíduos a gente tem que ter o ego, né? A personalidade, sim. Mas a gente não precisa se identificar e achar que é o ego, né? Isso Esse é mesmo. o ponto. E, Fábio, então, para a gente dar continuidade aqui às coisas que eu gosto de explorar, assim, né, de temas em relação ao conscientemente, eu gostaria de saber, de acordo com a tua experiência e de acordo com as vivências que tu organiza, os grupos, qual tu acha que é o passo fundamental para quem se interessa por autoconhecimento para começar essa jornada? Olha, o que eu falo, mais ou menos, quando eu falo sobre isso que você está me perguntando agora, Bruna, a gente está aqui nessa dimensão que a gente tem, acho que, duas alternativas, ou duas possibilidades de aprendizado. Uma é pela dor e uma é pelo amor. Eu, pelo amor, não conheço ninguém que está aprendendo também, ou pelo menos que está aprendendo só pelo amor. Né? O que eu vejo mais é todo mundo aprendendo pela dor. Tá tudo bem, né? Pelo menos a gente está aprendendo alguma coisa. Sim. E o que eu vejo é que esse momento que você fala, o que leva uma pessoa a essa busca, para mim é quando ela começa a perceber que a vida dela realmente está um inferno. E muitas vezes a gente não percebe isso, porque primeiro que para você saber o que é o inferno, você tem que conhecer o paraíso, né? Tipo, pra você saber o que é a felicidade, você tem que conhecer a infelicidade. Pra você conhecer a alegria, os opostos que se complementam, que é uma das coisas que esses indianos sempre falam, né? Os opostos são complementares. Então, às vezes, a pessoa tá a vida inteira no inferno e ela nem sabe que ela tá infeliz, sabe? O cara, tipo, eu falo por mim, porque eu vivia nessa vida de mentira, só que eu tava tão inconsciente que eu não percebia. E em alguns momentos eu realmente não percebia que a minha vida tinha tanta dor escondida, né? É como se eu realmente tivesse jogado literalmente embaixo do tapete e não tivesse percebendo, embora elas permanecessem dentro de mim. E o que eu acho que leva as pessoas, eu tenho visto muitas pessoas iniciarem, porque eu recebo muito direct no Instagram, realmente gente que está enlouquecendo, que está pensando em se matar, né? Que tá tipo dessa linha, assim. Aí chega num nível que a pessoa tem que falar, cara, eu preciso de ajuda. E para homem geralmente é mais difícil, porque o homem, para reconhecer que precisa de ajuda, né, é reconhecer que existe vulnerabilidade, aí entra no inconsciente do homem achar que não é coisa de homem essas coisas, né? Até porque mulher tem um pouquinho mais de facilidade de se abrir com amigas, com familiares, então acaba tendo outras percepções, de outras, né, opiniões, outras referências, e para o homem já é um pouco mais difícil. O homem geralmente quando se junta com o homem é para falar de balada, de pornografia, né, de futebol. Então... Se tiverem mais conscientes, acho que o mais longe que vai é política, e mesmo assim não ajuda muito, mas não tem abertura, né, entre homens de... E por isso que eu falo muito de trauma de infância, Bruna, e dos condicionamentos, porque o homem não nasce assim, não nasce reprimindo emoção, não nasce olhando para a mulher como objeto, não nasce explosivo, mas ele é condicionado, só que é condicionado por pai e por mãe. E aí, por isso que eu bato muito nesse ponto, porque eu acho lindo o feminismo. Acho lindo prender o homem abusador, porque tem que prender, porque, né, não tem o que fazer, infelizmente. Infelizmente é porque ele vai sair pior da cadeia, é nesse sentido. Então, mas tem que prender, porque não tem alternativa. Mas imagina se a gente parar de criar homens e mulheres doentes, especialmente homens, que é o que tem mais hoje, né? Só que eu não sei, eu não vejo quase ninguém querendo olhar para esse ponto, porque esse é o ponto da gente
chamar a autorresponsabilidade e sair da vítima. É saber que o cara que virou abusador, sim, teve uma mãe que criou ele para virar um abusador, não foi só um pai. Sabe, assim, tipo, não é só um pai que cria o menino para ele... Ou às vezes nem só da educação, mas de referências, né? De referências externas, assim. É, a sociedade inteira, né? É isso que eu tô falando, mas é que o que eu ouço das vivências tipo, nas vivências o que eu ouço tem condicionamento da internet, da escola, do professor, do ciclo de amigos, de amigas, mas o mais forte que eu ouço é o condicionamento de pai e mãe. E às vezes, óbvio, pai e mãe estão fazendo o melhor que podem. Por isso que eu gosto de falar dessas coisas, para a gente começar a melhorar. Claro. Né, para cada um. Porque é isso, a minha mãe me criou pessimamente, na minha opinião. Eu comecei a ver a mulher como, com perdão da palavra, mas como puta e santa por influência de mulheres, não de homens. Isso é muito doido isso, né? E eu parei de chorar por influência do meu pai. Que foram duas marcas profundas, né? Uma de olhar a mulher categorizada e a outra reprimir as emoções. Mas quando eu falo isso é porque... Não adianta, a gente pode passar séculos aqui falando de machismo, etc, e prende abusador e feminismo, mas se não começar a criar os homens livres, a gente vai continuar numa sociedade de abusos e estupros, com perdão da sinceridade, mas é porque eu acredito nisso. Porque o homem não nasce ruim, né? Ele fica ruim depois. Sim, então seria esse olhar para a dor, assim, e tentar ressignificar ela. Exatamente. Para poder se libertar, né? Para poder se empoderar, para parar de sofrer e curar, né? Para poder curar, porque a dor tem cura. Só que a gente tem que olhar para ela. Se ficar fugindo, não dá para fugir. A gente fica só brincando de esconde-esconde, sabe? É tipo isso. E, Fábio, então, se tu pudesse dizer pra gente, em relação, então, assim, à autodescoberta, né, de homens, de mulheres, qual é um erro ou um hábito negativo que esteja impedindo as pessoas de avançarem, né, nesse processo de autoconhecimento, e também um hábito positivo que pode contribuir? O hábito negativo, para mim, é esse hábito que é muito comum, não só com homens, mas também com mulheres, pelo que eu ouço, de a gente, na infância, a gente é castrado, né, em algum momento na nossa espontaneidade, né? Então, a gente, lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente tem algum comportamento, de repente, ou de chorar, ou sei lá, algum comportamento que não é o padrão, e aí vem geralmente alguém que geralmente é pai ou mãe, mas nem sempre, e castra a pessoa, no sentido de fazer a pessoa achar que aquele comportamento dela é errado. E aí o que acontece? Aí a criança começa a tentar se adequar, né, ao que ela aprendeu ali, do que ela pode manifestar ou não. Próximo passo, a criança começa a usar máscara. Porque na hora que vier de novo aquele comportamento que alguém castrou, que alguém reprimiu, ela vai botar uma máscara e vai expressar uma outra história, uma outra emoção, uma outra situação. E aí começa a vida a ficar uma mentira. A gente começa a se distanciar da nossa espontaneidade, da nossa liberdade, nessa busca incessante de ser amado, porque no fundo é isso, né? A criança, ela bota a máscara, porque ela aprendeu que se ela chorar, por exemplo, ela vai apanhar, ou ela vai ser reprimida, mas se ela sorrir, ela é amada. Então vem uma tristeza, e o que ela faz? Ela sorri, pro papai e pra mamãe não ficarem decepcionados e se manterem no amor com ela. Estou dando um exemplo do choro, porque não é só isso, né? Mas é esse ponto de a gente não deixar as pessoas serem livres, a gente querer que as pessoas se adequem a esse padrão, e o padrão está doente, né? A gente está numa sociedade doente, as pessoas querem manter isso, né? Então, para mim, o ponto negativo é esse, é achar que o homem tem que seguir um checklist para ser homem, e achar que a mulher tem que seguir um checklist para ser mulher direita, né? O lance da recatada e do lar, é bizarro isso. E aí fica todo mundo vivendo de mentira. A gente não expressa de verdade os pensamentos, os desejos, porque está tudo reprimido. Para mim, o ponto negativo é esse. O ponto positivo que eu vejo é esse movimento cada vez maior de gente como nós se dedicando a ajudar a quem está mais na inconsciência a começar a acordar, para a gente realmente viver em algum momento o reino de Deus aqui na Terra, porque o plano é esse. Só que o plano ainda não acabou, por isso que a gente não está vivendo isso. Eu não acho que o plano deu errado, eu não acredito que dá errado, né? Nem acredito em erro, só acho que não terminou o plano divino para a gente viver, que eu falo às vezes como referência da minha ideia, de uma forma de brincadeira, mas é esse mundo que a gente pode sair na rua e a gente só vai usar roupa se tiver frio.
e se não tiver filho nós vamos sair pelado, tá tudo bem, sem medo, sabe? Da mulher poder, a mulher poder, é isso, poder não ter esse medo e o homem poder chorar. É isso, a mulher não tem medo de ser abusada e o homem não tem medo de achar que não é homem se ele expressar emoções, porque não tem como o homem ser legal se ele não pode expressar emoção e afeto em nada. Ele vai ser um cara cuzão. Então, voltar a essa essência, né? Voltar, quebrar esses significados, essas máscaras, para tentar cada vez mais viver na essência. E, claro, né? Isso tudo traz uma liberdade tremenda. De emoções, enfim, de viver mais feliz, com mais harmonia, né? Isso, exatamente. De forma espontânea, porque a espontaneidade é a liberdade e é muito bonito você poder falar tudo sem papas na língua. Para que ter papas na língua, gente? Deixa o Papa lá na Igreja Católica, os dogmas dele, e maior respeito por esse Papa, mas pelo amor de Deus, chega de papa na língua, tem que ter papa em lugar nenhum, na minha opinião. E, Fábio, é interessante assim ver como a gente aprende com novos pontos de vista, né? Então eu gostaria que tu nos contasse, já que tu é essa pessoa tão espontânea e que não tem medo de falar o que foi importante para ti, eu gostaria de saber qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida. Nossa, que pergunta difícil. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. O melhor conselho que eu recebi na vida... Eu acho que o melhor conselho que eu recebi na vida foi esse conselho que fala que a verdade liberta. Eu, sinceramente, de pessoas, especialmente falando do meu passado mesmo, mas eu não lembro de conselhos bons vindo da minha família, assim, né? E eu me relaciono muito bem com meu pai hoje, já consegui superar. Com a minha mãe tá no caminho também, então não tô falando isso para reclamar, mas eu não lembro mesmo de... Eu realmente, não sei, eu acho que tudo que eu aprendi foi, assim, tudo que eu não tenho que fazer. Eu acho que tudo que falaram que eu tinha que fazer, eu hoje olho e falo, caramba, eu aprendi exatamente tudo o que eu não tenho que fazer. E que bom, pelo menos eu já aprendi o que não é bom, agora eu preciso aprender o que é bom. Sim, aprendeu na dor, assim. Aprendi na dor, né, na minha dor, em silêncio, né, suicida, eu era um suicida, né, pensamentos suicidas na minha adolescência era direto, então eu fui aprendendo e me suportando nesses tempos, nesses anos. Certo. E, Fábio, então se tu pudesse compartilhar com a gente algum pensamento ou algum ditado que te inspira, existe uma frase que tu leva como lema? Ai, tem muita coisa. Uma que me veio até na nossa conversa, para mim, que é como essa, né, da verdade que liberta e realmente liberta, porque, né, Jesus, ele acessou informações, né, do mais alto grau da criação. Uma outra que eu falo vira e mexe nos trabalhos é que, para mim, o maior empoderamento que a gente pode ter hoje enquanto sociedade é a gente se empoderar das nossas vulnerabilidades, porque isso vai melhorar muito as relações humanas, né? Lembrando de uma lei que fala que é física quântica, psicologia e espiritualidade. Ambas falam a mesma coisa, que tudo que a gente vê fora é um reflexo do que a gente vê dentro, né? Certo. A psicologia fala, eu renego no outro, né? Aquilo que existe em mim. Eu projeto no outro a negação minha, aquilo que eu estou negando em mim. Então, sempre que alguma coisa na Bruna incomodar o Fábio ou vice-versa, é porque tem alguma coisa na Bruna que a Bruna tem que trabalhar e que o Fábio está refletindo. E que são vulnerabilidades em algum nível, né? Então, se você começa a se empoderar das suas vulnerabilidades, as outras pessoas vão começar a te incomodar menos, e a gente vai ter menos violência, a gente vai ter menos guerra, e a gente vai se empoderar daquilo que encobre a gente enquanto aquilo que a gente é, né? A gente é espírito, consciência, amor, vida, Deus, né? Tem vários nomes, e as vulnerabilidades é que estão encobrindo a gente da gente se manifestar como a gente realmente é. Isso mesmo. E é aquela ideia, né, de que a gente se enxerga através do outro. Então, o outro ele só vai nos fornecer um espelho daquilo que a gente está enxergando na gente e também do que a gente não está, né? Então, onde existe uma vulnerabilidade ou uma discordância ou, enfim, onde existe também um ponto de melhoria, né? Às vezes algo nos incomoda no outro, às vezes é a tolerância que a gente está precisando ter ou enfim, vários reflexos através dos quais a gente vai se enxergando. Exatamente, amiga.
E, Fábio, então, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Bruna, querida, a melhor forma para quem tiver Instagram, eu tenho me dedicado mais ao Instagram, né? Meu Instagram é @sagrado.masculino. Tô no Facebook também com fanpage e com página privada também, Fábio Manzoli, lá. Os textos do meu Instagram, quase todos vão para o Facebook. E por e-mail também, né? Meu e-mail é falecom@fabiomanzoli.com.br, falecom@fabiomanzoli.com.br. Eu estou mais ativo no Instagram, depois no Facebook, depois no e-mail, mas eu me relaciono com essas três redes. Bacana, bacana. Então, Fábio, finalizando, né, gostaria de te agradecer, tu compartilhar com a gente a tua visão de mundo, o teu trabalho, que com certeza tem ajudado as pessoas a expandirem, né, a sua consciência e se enxergarem talvez de uma maneira mais profunda para curar, né, limitações, curar dores, e te desejar muito sucesso na tua caminhada, muita luz, e que a gente possa sempre voltar a conversar aqui no Conscientemente. Querida, eu que agradeço as suas palavras, tudo para nós, que, né, sejam dias lindos na nossa vida, né, de todos, que a gente acorde cada dia um pouquinho mais, né, para a nossa realidade divina. Agradeço muito ao espaço, estou abertaço a falar. Eu nem tinha visto que o Conscientemente tinha 20 e poucas mil pessoas, só para você saber, eu aceitei porque eu geralmente aceito mesmo quando alguém me convida para um bate-papo. Hoje que eu vi que você tinha esse monte de seguidor, mas eu estou aberto mesmo e agradeço o espaço, né, a oportunidade de levar essas informações que eu acredito com muita convicção de que podem transformar o mundo, e eu realmente estou me dedicando 100% a isso, então eu sou muito grato de verdade pela oportunidade de estar falando com você e com Conscientemente. Muito feliz. Eu que agradeço. Um grande abraço e muito sucesso. Para nós, querida, um abraço para você. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, querida. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.